Esse exercício 12, ele estava no fim da aula passada, mas eu vou refazer. A lógica dele é muito fina. Então, acho fazer de um jeito que fique bem claro o sentido das implicações. O enunciado é o seguinte. No espaço V3 dos vetores, vale a seguinte coisa. 3 vetores são LI, se umas contas que eu faço com eles, U mais V menos W, U menos V mais W, menos U mais V mais W, somo os 3, mas em cada uma das 3 somas, um aparece com sinal de menos. Então, os 3 originais são LI, sei somente se os 3 seguintes são LI. A essência da resolução é olhar se um certo sistema tem solução única ou não. Está ligado com o seguinte fato: o que é mesmo ser LI? Tem várias maneiras de pensar em LI. Você tem uma maneira geométrica de pensar se os vetores são coplanares ou não. Nós estamos falando de 3 vetores no espaço. 3 vetores no espaço são LI se eles não forem coplanares, se eles não forem paralelos a nenhum plano. Mas isso não é uma boa maneira de abordar esses problemas. Eu não vou imaginando que U, V e W são vetores LI, apontam para as 3 direções do espaço. Não vou conseguir enxergar U mais V menos W e a relação disso com os outros. Qual é a caracterização de LI que é eficiente nesse caso? É aquela algébrica. Faço soma, igualo a 0 e vejo se eu consigo provar que os coeficientes necessariamente são nulos. Lembrando que, se eu fizer uma soma e os coeficientes são nulos, é claro que a soma é nula. Mas é o contrário que eu quero. Eu imponho que a soma é nula e vejo se daí eu sou obrigado a concluir que os coeficientes são nulos. Isso é ser LI. E aí eu consigo manipular porque eu vou jogar com as equações, supondo que um são LI e concluir que o outro é LI. Então eu vou fazer as 2 implicações separadamente. E vocês vão observar que em cada uma delas eu vou ter em algum momento que olhar um certo sistema de equações. Vai ser um sistema homogêneo. E eu estou interessado, o sistema homogêneo sempre tem solução. Sempre tem, inclusive, a solução nula. E o que eu vou estar interessado naquele momento é olhar para aquele sistema homogêneo e fazer a seguinte pergunta: a solução nula é a única? Porque se a solução nula for a única, então eu estou concluindo que é LI. Porque da igualdade a 0 eu estou deduzindo que os coeficientes são nulos. Vocês vão ver como isso vai ficar bem visível. E tanto na ida quanto na volta. Muda um pouquinho o jeito de apresentar. Então vamos lá. Fazer a implicação nesse sentido é o seguinte: a hipótese é que U, V e W são LI. Isso é o ponto de partida. Essa é a minha hipótese. O que eu quero provar? Que os outros 3 são LI. Como é que eu provo que os outros 3 são LI? Eu faço uma combinação com os outros 3. Igualo a 0. E o que eu quero concluir agora? Que obrigatoriamente alfa, beta e gama são nulos. E é aí que eu vou manipular essa igualdade e vou terminar num sistema. Nas incógnitas alfa, beta e gama, que é um sistema homogêneo. E para eu concluir que alfa, beta e gama são necessariamente nulos, o que eu preciso concluir é que aquele sistema só tem uma solução. Está clara essa lógica? Tá, eu vou continuar desenvolvendo. É muito importante que a lógica fique clara. Se vocês entendem dúvidas, vão me perguntando. Agora eu vou manipular isso, inclusive fazer a distributiva. Fiquei com 9 termos. Tudo igualado a 0. E como a minha hipótese é que U, V e W são LI, eu rearrumo
Eu rearranjo essas coisas, destacando o V e W. Isso é equivalente a dizer que todo mundo que multiplica U, alfa mais beta menos gama, são os coeficientes de U. Os de V, alfa menos beta mais gama. Os de W, menos alfa mais beta mais gama, e isso é zero. Certo? Agora entra a hipótese. UVW são LI. Isso é uma combinação linear em UVW igualado a zero. Mas se UVW são LI, necessariamente, esses coeficientes são nulos. Então, daqui segue que alfa mais beta menos gama é zero, alfa menos beta mais gama é zero, menos alfa mais beta mais gama é zero. E eu olho isso como um sistema com 3 equações e 3 incógnitas em alfa, beta e gama. E resolvo esse sistema. 3 por 3 homogêneo. Tem 2 chances na vida, um sistema homogêneo 3 por 3. Ou ele é determinado ou ele é indeterminado. Se ele for indeterminado, eu perdi o jogo. Porque aí tem combinação linear nula com coeficientes não nulos. E se ele for determinado, eu ganhei o jogo, porque eu concluo que alfa, beta e gama é zero. E como é que eu decido se ele é determinado ou não? O determinante da matriz. Então, daqui eu concluo que alfa é zero, beta é zero e gama é zero, fazendo uma continha. De onde vem a conclusão asterisco? O determinante do sistema 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1, menos 1, 1, 1. Esse determinante é igual a menos 4, que é diferente de zero. É só fazer a regra de Sarros. Menos 1, mais 1, menos 1, menos 1, menos 1 de novo. Na diagonal principal dá tudo menos 1. Daí na secundária dá menos, 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 dá menos, troca o sinal, mais 1. Aqui dá menos 1 e menos 1. Parece 4 vezes o menos 1 dá menos 4. E por que esse determinante é diferente de zero? Sistema homogêneo determinado. Está clara essa implicação, turma? A lógica do que eu pensei está claro? Agora eu vou fazer o reverso. O reverso é um pouco mais sutil. Porque agora eu vou supor que os 3 são LI e vou tentar concluir que UVW são LI. Então, a hipótese é que U mais V menos W, U menos V mais W e menos U V W é LI. E o que faço eu? Agora escrevo uma combinação linear em quem? Quem que eu quero provar que é LI agora, na volta? UVW. Então agora eu saio de uma combinação linear em UVW. E quero provar que esses 3 são zero. Onde é que está a sutileza? Está clara a lógica? Antes eu supus que eles eram LI e saí de uma combinação linear dos outros 3. Agora estou fazendo o reverso. Suponho que os outros 3 são LI e saio de uma combinação linear deles, igualada a zero. O ponto sutil, ficou embaçado essa discussão, é como é que eu passo dessa combinação que está em UVW para uma combinação que envolve todos os outros 3. Isso é um pouco... Eu gostaria
de fazer aparecer aqui esse U mais V menos W multiplicando por um coeficiente. E eu não tenho isso nessa forma. Então, veja se o seguinte jeito fica claro. A hora que eu olho para a combinação linear que eu quero obter, porque eu quero chegar numa combinação linear nesses novos três, para daí falar, como eles são LI, coeficientes nulos e continuar. Mas eu preciso ter alfa não só multiplicando U, preciso ter coeficientes multiplicando U, V, W. Então eu vou quebrar esses coeficientes em coeficientes outros números e que fica distribuído para U, V, W. Eu vou olhar a seguinte coisa. Esse alfa, eu não quero escrever alfa. Eu quero escrever, multiplicando U, eu quero escrever um número mais um número mais um número. 3 números. Para depois eu poder fazer distributiva, jogar esses números para os outros cantos e fazer aparecer aqui o U, V e W. Eu preciso quebrar esse coeficiente que está no U como uma soma de 3 outras coisas. Então eu vou falar, será que eu consigo escrever o alfa como um certo x1 mais um y1 mais um z1, para depois eu jogar o x1 U para um lado, o y1 U para o segundo e o z1 U para o terceiro? Será que eu consigo quebrar o beta em x2 mais y2? Desculpe, aqui eu quero menos, aqui eu quero menos. Por que tem uns que eu quero menos? Porque aqui tem um menos, aqui tem um menos e aqui tem um menos. Pergunta. Faço a combinação linear em UVW. Será que eu consigo quebrar os 3 coeficientes em x, y e z desse jeito? Será que existem x, y e z? 9 números. x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 que satisfazem isso? Melhor, por mesmo coeficiente aqui. Senão fica esquisito. Será que existem 3 números, x1, y1, z1, que eu consigo fazer isso? Por que tem? Mesmo argumento, porque esse sistema é determinado. Por que esse sistema é determinado? Porque o determinante é diferente de zero. Então, como isso aqui tem solução única x1, y1, z1, eu troco alfa, beta e gama por isso, aí eu fico com x1 mais y1 menos z1 alfa, mais x1 menos y1 mais z1 beta, v, alfa nada, u, mais menos x1 mais y1 mais z1 w igualado a zero. Faço as distributivas e rearranjo. Quando eu faço as distributivas e rearranjo, o que eu encontro? x1 agora eu quero fazer aparecer esse vetor, uv menos w. Quem que está multiplicando o x1? U, V. E quem está multiplicando o x1 aqui? Menos w. Agora, x2 aparece, y1 aparece multiplicando u menos v e w. E z1 aparece multiplicando menos u, porque aqui é menos, mais v, mais w, e isso é zero. O que você conclui? Porque eu sei que esses 3 vetores são LI, então x1, y1, z1 são zero. Mas eu não queria concluir que eles eram zero. Quem que eu queria concluir que eram zero? Alfa, beta e gama. Mas se x1, y1, z1 são zero, quanto que vale alfa, beta e gama?
0. É uma lógica bem sutil esse exercício. Deem uma olhada o todo. Vejam se vocês têm alguma dúvida, tanto no todo, na lógica, para ver se isso está claro, e se tiver algum detalhe, alguma passagem que não esteja clara. Fala. Uhum. A segunda parte tem essa sutileza. Como é que eu passo de uma combinação linear nos vetores simples U, V, W para uma combinação linear em U mais V menos W, U menos V mais W, menos U mais V mais W. Eu tenho que migrar de uma combinação linear em UVW para essa daqui. Certo? Como aqui aparece, olha, 3, 6, 9 vetores. U aparece 3 vezes, quebrado. Ele aparece uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Aqui eu tenho alfa vezes U. Pensa com o número inteiro. Faz de conta que aqui eu tenho 7U. Para chegar aqui, eu vou ter que quebrar. Colocar, sei lá, 2U aqui, 3U aqui, outros 2Us aqui. Porque aqui tinha 7, mas aqui eu vou estar com eles quebradinhos. Eu tenho que quebrar esse alfa, beta e gama, em 3 números, para poder fazer esse deslocamento, rearranjar um tanto de U aqui, um tanto de U aqui, um tanto de U aqui. Essa é a hipótese. E aí, onde é que eu uso essa hipótese? Quando eu chego nessa combinação linear para concluir que os coeficientes são nulos. Eu usei o fato que aqueles vetores são LI. Não, veja só, eu até escrevi assim, né? Depois eu consertei. Eu preciso quebrar cada um deles em 3, mas tem que ser o mesmo. Quer dizer, o que eu usar para quebrar o alfa, x, y e z, tem que ser o mesmo tanto que eu vou usar para quebrar o beta e o gama, para poder fazer esse rearranjo. Tem que ser aqui x1, y1, z1, e os mesmos números aqui, para eu poder fazer essa combinação linear depois, poder botar o x1 em evidência. Tem que ser o mesmo. Sim. Então, o provar que eles são LI é provar que isso... O que é a prova de que é LI? É provar que A implica B. Isso que eu tinha que fazer. Isso que é provar que é LI. Então, eu saí dali, tendo hipótese lá em cima, eu saí daqui, usei essa hipótese nessa linha e fiz essa construção para chegar lá. Por exemplo, lá na hipótese, vetor U mais vetor V menos vetor W é igual a alfa vezes vetor U? Não. A hipótese é que são LI. Só isso. Mais alguma pergunta? Bonito esse exercício, né? Ele tem uma lógica muito fina. Vocês perceberam como ele é sutil? Vou fazer um outro exercício que é, de uma certa forma, parecido, mas que eu vou fazer com uma abordagem muito mais simples. Então eu queria, bem mais simples, mas eu faço imediatamente para justamente destacar para vocês o contexto em que o exercício aparece, em que a informação aparece, e como que eu tenho uma abordagem muito mais simples. Depois eu vou fazer um outro exercício que é também bastante sutil. No exercício 17, começa falando o seguinte:
que eu tenho uma base. Toda vez que alguém fixar uma base, tem um ganho enorme. Isso precisa ficar bem, assim, bem claro para vocês. Quando alguém fixa uma base, todos os vetores passam a ser escritos em função dessa base. Isso eu faço através de coordenadas. E eu tenho critérios para decidir coisas a partir das coordenadas. E que são critérios muito automáticos. Eu vou decidir agora se coisas são LI. Eu não vou nem fazer geometricamente, tentando ver as direções no espaço. E nem vou fazer esta solução. Eu tenho uma outra maneira de fazer, bem mais direta. Olha só, esse é um dos itens do 17. Ele pergunta se esses vetores aqui (3E1 mais 2E2 menos E3) V igual E1 mais E2 mais E3 e W igual 4E1 mais 3E2. Isso, 4E1 mais 3E2. Pergunta se esses vetores são LI. Posso pensar geometricamente? Claro que pode, só que eu não vou enxergar nada. Enxergar onde é que estão apontando E1, E2, E3, eu só sei que é uma base, eu só sei que são LI. Tentar olhar o que fica o VW a partir deles e depois se o VW são ou não são coplanares. Não vou conseguir fazer. Posso fazer com essa abordagem aqui? Será que daria certo? Daria. Daria para fazer abordagem algébrica? Daria. Sem nenhum problema. Mas eu tenho uma outra alternativa. Porque esses vetores, quando eu tenho uma base, eu posso escrevê-los em coordenadas. O vetor U é o vetor 3, 2, menos 1. O vetor V é o vetor 1, 1, 1. E o vetor W é o vetor 4, 3, 0. Concordam que esses vetores se escrevem nesta base por estas coordenadas? Oi. Quando eu falo base, então eu tenho certeza que é LI. Sim. Quando ele falou base, automaticamente ele falou, se estiver no espaço com 3 dimensões, ele falou a palavra base, tem que ser 3 vetores, LI. Todo vetor se escreve de maneira única, eu posso usar as coordenadas para fazer todas as contas, tudo isso vem de graça com a palavrinha base. Tá? E tem um critério para saber se eles são LI ou LD, sem precisar resolver a equação, tentar concluir nada. Basta calcular o determinante desses números. Se o determinante dessas coordenadas, se essas coordenadas gerarem uma matriz 3×3, cujo determinante é nulo, LD. Se gerar um determinante que é diferente de zero, LI. O que está por trás disso? Eu mostrei o que está por trás. Sabe o que está por trás disso? Se eu tentar fazer o exercício desse jeito, alfa, beta, gama, combinação linear igual a zero, onde é que eu vou cair mesmo? Eu vou cair num sistema. E aí eu vou ter que decidir se o sistema é homogêneo, se a solução nula é a solução única ou não. E quem é que vai decidir se a solução é única ou não? O determinante. Ou seja, o determinante é que decide. Se eu tentar fazer assim, eu vou passar por um sistema e eu vou ter que responder se o sistema é determinado ou não. E quem é que vai me dizer se o sistema é determinado ou não? É o determinante. Então, o critério para saber se eles são LI ou não é olhar se o determinante dessa matriz, 3, 2, menos 1, 1, 1, 1, 4, 3, 0, é ou não nulo. 0, 8, menos 3, aqui tem um menos 4 que fica mais 4, aqui tem um 9 que fica menos 9 e um 0. 8 e 4, 12, 3 e 9, 12, troca o sinal, 0. Então os vetores são LD. Muito mais simples, né? Não sei como que
A cabeça de vocês funciona. Eu vou fazer um depoimento da minha. Eu vou fazer isso, não estou vendo nada geometricamente, opto por não fazer a equação, fazer com determinante, escrevo o determinante. Aí eu acabei de escrever o determinante e deu 0. Sabe o que minha cabeça me perguntou? Poxa, então eles são LD. São LD. Então é combinação linear dos outros. Aí eu olhei e falei, será que é fácil perceber que um é combinação linear dos outros? Quem é combinação linear de quem, de que jeito? Menos V mais W é igual a 1. Isso é verdade. O W é a soma de U mais V. Muito simples. Mas isso só me ocorre depois que eu vi que o determinante era 0. Eu nem estava a minha cabeça nem tentava achar essa combinação linear. Eu nem me perguntava se ela seria possível. Não. Enquanto eu não soubesse se eles eram LI ou LD, nem me ocorreu. Eu poderia ter respondido a pergunta sem calcular o determinante. Alguém poderia olhar para isso e falar, que engraçado, né? A terceira linha é a soma das duas primeiras? Então tá. Se a terceira linha é a soma das duas primeiras, o W é a combinação linear de U mais V, é a soma de U mais V, então é tudo LD. E não precisa fazer nada. Mas isso só me ocorre, pelo menos para mim, só me ocorre depois que eu fiz o determinante, vi que era LD, e aí fiquei curioso de saber como é que eu podia escrever a combinação linear. Fala. Então a resposta é contrária ao enunciado. Não, o enunciado pergunta se são LI ou não, pede para verificar se são LI ou não. Certo? Bonitinho? Nesse mesmo exercício há outros itens para vocês fazerem. Bom, então antes de passar para frente, eu vou fazer mais um exercício, um dos mais sutis que tem na nossa lista, que é o exercício 8. O exercício 8 é um exercício bem sutil. Então, o exercício 8 diz o seguinte, você tem um triângulo ABC, no lado BC você considera um ponto Y, de modo que BY, o vetor BY, seja 3 vezes o vetor YC, e no lado AB você considera um ponto X, de modo que o vetor AX seja o dobro do vetor XB. E isso significa que o nosso lado CB está dividido em 4 partes. Essa aqui é 3 vezes aquela, então um total de 4 partes. E que esse daqui está dividido em 3 partes, e essa aqui é o dobro dessa. Tá certo? A partir daí, o exercício toma as retas AX, AY e CX, e olha o ponto de intersecção chamado P. E pergunta quanto que fica a expressão do vetor AP em função
dos vetores AC e AB. AB e AC. Primeira coisa que a gente pode olhar é se o exercício faz sentido. Será que dá para escrever AP em função de AB e AC? Resposta, sim. Estamos num espaço de dimensão 2, aí é o V2, no espaço dos vetores do plano. AB e AC não, são lados de um triângulo, portanto não são paralelos, portanto são LI. Dois vetores LI no plano é uma base. Então não só AP tem como se escrever em função de AB e AC, como essa redação é única e os coeficientes são únicos. Então existe uma maneira e é única de escrever AP em função de AB e AC. Há uma série de relações de proporcionalidade nos triângulos quando a gente divide, mas não é imediato dizer o AP quanto que representa do AY. Qual é esse fator em que AP é AY? Sim, e isso faz parte da sutileza desse exercício. Eu sei que AP é um certo coeficiente A, melhor, eu sei que AY é um certo coeficiente A vezes AP. Ou, peraí, deixa eu ver se eu quero isso ou se eu quero o contrário. Eu quero que... Não, eu vou querer que AP, vocês já vão perceber por que eu quero o contrário. Eu quero AP múltiplo de AY. Bom, claro que um é múltiplo do outro, né? AP e AY, um é múltiplo do outro. Se eu souber esse A aqui, eu saberia dizer qual era essa proporção. Não é imediato qual é essa proporção. Existe uma série de resultados de geometria plana, resultados métricos em geometria plana, que dão um monte de informações. Mas elas vão por um caminho da geometria plana bastante complexo e que não facilita muito a resolução. Por exemplo, tem um tal de teorema de Ceva, que se você considerar que esse segmento, ele vai dividir isso na razão 1/6. Vai dividir esse segmento em 7 partes. 1/6. Porque essas razões, qualquer ponto P que você pegue, você tem esse segmento sobre esse, é igual a esse segmento sobre esse, é igual a esse segmento sobre esse. E aí você coloca todos os fatores, não é igual, desculpe, os produtos são iguais a 1. Então, o teorema de Ceva diz o seguinte, se você pegar aqui ali um K, R sobre S, esse R sobre esse S, vai ser vezes, e vezes, vai ter que dar 1. E vezes são as proporções dos outros lados, que vai ter que dar 1/6. É R sobre S, é 2 sobre 1 e é 3 sobre 1. Então isso aqui tem que estar na razão 1/6. Mas esse não é um bom caminho, é um caminho bastante complexo. O caminho que eu vou fazer é manipular as somas vetoriais nesse triângulo e em algum momento eu vou usar o seguinte fato, que AP mais PC é igual a AC, isso é soma vetorial, AP mais PC é igual a AC. Tendo escrito todo mundo em termos de AB e AC. E aí eu vou usar que AB e AC são LI e calcular os coeficientes. E aí vai sair o A e vai sair o B, que é o seguinte. Eu quero também que XP seja igual a B XC. E
E eu vou jogar, no fundo, eu vou calcular esses dois coeficientes aqui. Tem uma relação simples nos triângulos, que é a seguinte. Tem um triângulo, dividir aqui na razão 1/4, onde está esse y. Se eu puxar, não está naquela figura, se eu puxar uma paralela ao lado AC e olhar onde é que isso encontra o lado AB, aqui foi dividido na razão 1/3, total de 4 partes. Adivinha quantas partes vão ser divididas aqui, se eu puxar paralelas? 1/3 em 4 partes. Sim? E isso aqui também está na razão 1/3, porque aqui eu tenho um paralelismo, eu tenho um triângulo. Se você tem um triângulo e você puxa paralelo a um lado, aí por questão de teorema de Thales, as coisas são todas proporcionais. Se você faz isso, sabe que num lado está na razão A para B, no outro lado vai estar na razão A para B e aqui também vai estar na razão A para B. Todas as proporções se mantêm, porque esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então eu vou escrever o seguinte, que AP é igual ao coeficiente A vezes AY. Agora, AY vai ser um tanto de AX de AB. Quanto que eu ponho aqui de AB? Quanto que tenho aqui de AB? Não é 1/3, não. Quanto de AB se eu estou dividindo aqui em 1/4? 1/4 de AB. E mais um tanto de AC. Ó, o AY é isso mais isso. Isso vai ser 1/4 de AB. A reta aqui precisa ser paralela para isso fazer sentido e vai manter a proporção que estava lá no outro lado. Então é 1/4 de AB mais 3/4 de AC. Tá. Na verdade, como eu escrevi ali, vocês estão vendo o que eu escrevi ali em cima, né? Quem eu queria aqui era... Não era essa aqui, não. A que eu vou usar, que vai me interessar, é o PC que está ali. O que eu quero mesmo é que o PC seja B vezes XP. Que é isso que eu vou somar depois. PC B vezes XC. Putz, eu estou errando todas as letras hoje. PC é uma fração de XC. PC é igual a B vezes... XC é fácil escrever. XC. XC eu posso escrever assim. XA mais AC. XC é XA mais AC. XA, tamanho, 2/3 de AB. Sentido, trocado. Então, menos 2/3 de AB mais AC. Vocês viram que eu consegui escrever AP e PC
usando AB e AB, AB e AC. Agora eu uso a seguinte frase, essa que eu tinha dito que era minha norteadora. AP mais PC é igual a AC. AP mais PC é igual a AC. E aí fica tudo em termos de A e B. AP é A sobre 4AB mais 3A sobre 4AC. PC menos 2B sobre 3AB mais BAC igual a AC. Vocês viram que os únicos vetores são AB e AC? Agora eu passo tudo para o lado esquerdo e agrego. A sobre 4. Quem multiplica AB? A sobre 4. Menos 2B sobre 3. AB. Mais. Agora quem multiplica AC? 3A sobre 4. Mais B. Menos 1. Passo esse AC para o lado de lá. Igual a 0. Só que AB e AC são LI. São lados de um triângulo, não são paralelos. Se eles são LI, o que eu concluo sobre os coeficientes? Eles são nulos. E cair num sistema em Azinho e Bzinho. Do primeiro sai que o A é igual a 4 vezes 2B sobre 3. Passa o menos 2B sobre 3 para cá, fica mais, passa o 4 multiplicando, 8B sobre 3. Joga tudo isso na segunda equação. 3 quartos de A, que é 8B sobre 3, mais B menos 1 igual a 0. Três B igual a 1. B igual a 1/3. B igual a 1/3 implica A igual 8B sobre 3. 8/3 de 1/3, 8/9. E aí eu tenho a resposta. Porque o que eu queria, AP, não, eu queria AP. AP. AP é igual a 8/9, que é o Azinho, de AY, que é 1/4 de AB, mais 3/4 de AC. E, portanto, AP é igual a 2/9 de AB, e aqui dá 2/3 de AC. É uma geometria bem sutil. Esse exercício é um dos mais difíceis dessa lista. Não me lembro quem que tinha me perguntado, mas pessoas tinham me perguntado. Ele é bem difícil. Tudo bem, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Continuem trabalhando nos exercícios. Tem muita coisa que é bem mais simples do que isso, né? Eu estou fazendo aqui alguns que são highlights. Sim. No site tem provas antigas. É bom dar uma olhadinha. Claro.
teorema... Teorema de triângulo básico, vazamento geométrico. Você pode usar vetor para fazer essa relação, essa geometria, vetorial, ou você tem que apresentar um meio de lado? Não, pode fazer sim. Na verdade, essas coisas se integram totalmente. Esse livro, um dos livros que a gente usa nessa disciplina, esse que chama Geometria Analítica, um tratamento vetorial, o que ele vai fazer é geometria, ele tem um monte de aplicações de geometria, usando tratamento vetorial. Ao invés de usar, você pode olhar a geometria do jeito bem euclidiano, você pode usar a geometria do jeito analítico, que tem coordenadas, mas não tem vetor, e você pode olhar a geometria com vetor. E tudo se integra e você agrega e você vai agregando as coisas. E usa resultado de um para tratar do outro e do outro para tratar do um. Quanto mais você agrega conhecimento, mais livre você fica para usar qualquer ferramenta. E que ferramenta você vai usar? E vira uma questão quase que pessoal, né? Aquela que você domina com mais segurança. Mas você pode usar tudo. Inclusive, tudo que você souber de geometria básica, fique à vontade para usar em qualquer momento. Ninguém vai criar nenhum obstáculo. Imagina. O resumo do que eu vou fazer aqui é o seguinte. Lembra que eu vivo falando, quando você tem base, se introduz coordenadas, trabalha nas coordenadas e fica tudo muito rápido, muito simples, muito fácil. Então, existe um instrumento chamado produto escalar, de 2 vetores, tem 2 vetores, você faz uma coisa que chama produto escalar, e você tem uma ferramenta super poderosa para resolver um monte de situações importantes. O produto escalar é uma conta muito simples, que você faz nas coordenadas. Então, ele já de cara, como eu disse, coordenadas vai facilitar tudo. Quer dizer, quando você estiver trabalhando em coordenadas, você olha... para as coordenadas, faz uma continha rápida, que é uma continha, multiplica esses números e soma, isso chama-se produto escalar. E, usando isso, que é uma coisa muito simples, você decide se os vetores são perpendiculares ou não. Independente de se serem perpendiculares ou não, você calcula o ângulo entre eles. Você faz projeção de um vetor sobre o outro. Isso é uma coisa super importante. Pensa quando você está fazendo decomposição de forças. Você tem uma força atuando, você quer saber qual é a componente da força numa certa direção. Isso é uma coisa básica em física. Quando você estuda forças atuando num sistema, você quer fazer a resultante, uma maneira básica de fazer resultante, e às vezes você quer mais do que a resultante, você quer a resultante em direções. Você tem uma estrutura física, uma quantidade grande de forças atuando naquela estrutura. Isso é uma estrutura de engenharia civil. Você espera que a resultante vertical seja nula, não? Dificilmente ela vai ser não nula para cima. Isso significaria que o objeto está voando. Você não quer que ela seja não nula para baixo. Isso significa que ele está caindo. Você espera que a resultante vertical seja nula. Essa estratégia de como é que eu calculo as componentes numa certa direção, por exemplo, a direção vertical, o produto escalar dá uma ferramenta que faz isso ser muito fácil, muito rápido. Então é lá que eu quero chegar. O problema é que tem o conceito de produto escalar, ele é mais geral do que fazer as coordenadas. E fazer as coordenadas só é possível se a base for ortonormal. Vetores perpendiculares de módulo 1. Então, eu vou apresentar o conceito de produto escalar de uma maneira um pouquinho mais geral, para vocês saberem que existe um conceito mais geral. E depois eu vou jogar
no mundo das coordenadas, e no mundo das coordenadas tudo fica muito mais fácil. Tá? Então, primeira observação. Se você tem dois vetores não nulos, eu vou imaginar que você saiba o que é θ, o ângulo entre U e V. Eu imagino então que você conheça esse conceito. Dois vetores não nulos, eles vão ser sempre LD, paralelos, no espaço eles são LD, eles são paralelos a um plano. Então você pode jogar dois vetores sempre no plano, eles podem ser LI dentro do plano, mas eles vão ser sempre paralelos a um plano. Aí você pega os dois vetores lá naquele plano e você sabe o que é o ângulo entre eles. Situações particulares, se eles são paralelos entre si, a gente vai dizer que o ângulo é quanto? Poderia dizer 0, poderia dizer 180. Se eles estão paralelos com o mesmo sentido, eu digo que é 0. Se eles estão paralelos com sentidos opostos, eu digo que é π. Se eles são perpendiculares, π sobre 2. Vetor nulo não vai formar ângulo. Daqui a 10 minutos a gente vai ter que decidir o que a gente quer de vetor nulo. Se a gente vai dizer que o vetor nulo é perpendicular, é paralelo, o que a gente fala do vetor nulo para os outros vetores? Vocês vão ver daqui a pouquinho que fica natural incluir o vetor nulo no caso de perpendicularismo. Mas isso depois a gente analisa. Então, dois vetores não nulos, você sabe o ângulo entre eles. Tá? Se eu estiver em coordenadas, e eu quiser chegar no valor do ângulo, tem um jeito super simples, que eu chego lá fazendo o produto das coordenadas aqui. Mas aí eu vou analisar com vocês quando é que pode isso. Por que eu não vou simplesmente definir já produto escalar dos dois vetores? x1, x2, y1, y2 mais e1, z2. Multiplica e soma. Por que eu já não vou começar daí? Porque tem uma sutileza de fundo conceitual. Tenho dois vetores, U, V. Tome esse vetor, tanto faz se para lá ou para cá, fecha o triângulo, mas não fechar o triângulo naquele jeito da soma de vetores, tá? Estou fechando o triângulo, mas não assim. Se eu estivesse fechando o triângulo assim, esse terceiro vetor aqui era U mais V. U mais V. Eu estou colocando os dois vetores, U e V, no mesmo ponto de saída. Então, quando eu pego esse vetor aqui, o W, ele não é U mais V. Ele é ou U menos V ou V menos U, dependendo de onde eu colocar a seta. Se eu colocar a seta para lá, eu vou ter que V mais W é igual a U. E, portanto, W é U menos V. Certo? V mais W igual a U, então W passa o V para cá, U menos V. Então, se eu colocar setas assim, na verdade, eu estou fazendo isso para ficar correto, mas não vai ser nenhum drama para o que eu vou fazer em seguida. E você, imagino que saiba o que é o ângulo entre os dois vetores. Uma das características desse ângulo é que a gente vai medi-lo entre 0 e π. Os casos extremos 0, vetores com o mesmo sentido, caso extremo π, vetores com sentidos opostos, e vou medir nesses dois quadrantes, primeiro e segundo quadrante. A lei dos cossenos, ela me fala quanto que é a relação desse ângulo com os módulos dos vetores. A lei dos cossenos me diz o seguinte: o módulo de U menos V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado
menos 2 vezes o módulo de U, o módulo de V, cosseno θ. Lembra da lei dos cossenos? Lado de um triângulo ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois menos o duplo produto dos dois lados pelo cosseno do ângulo. Isso é uma extensão de uma das implicações do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras a gente demonstra assim: supõe que o triângulo é retângulo, faz relações métricas no triângulo retângulo e prova que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. A recíproca. Se vale que o quadrado do maior lado de um triângulo, você tem um triângulo que você não sabe que é retângulo. Você pega o maior lado, eleva ao quadrado, pega os outros dois lados, eleva ao quadrado. Se a soma dos quadrados dos menores lados for igual ao quadrado do maior lado, conclusão, ele é retângulo. Uma das demonstrações do teorema, dessa recíproca do Teorema de Pitágoras: maior lado, menor lado, menor lado. Se isso for igual, é porque esse pedaço é zero. Se esse pedaço é zero, é porque o cosseno é zero. É porque o ângulo é π sobre 2, é porque os vetores são perpendiculares, é porque o triângulo era retângulo. Essa é a demonstração de um dos lados do Teorema de Pitágoras. Estamos juntos? Isso vale sempre. Então eu poderia tirar a noção de cosseno a partir de brincar com esses caras aqui. Se eu estou em coordenadas, é claro, isolar o cosseno aqui é simples, passa tudo para o lado de lá. Agora, se eu estou em coordenadas, tem uma simplificação interessante que ocorre aqui. Então agora imagine que eu tenho uma base, e imagine que eu tenho uma base ortonormal. Base ortonormal é aquela que os vetores são módulo 1 e perpendiculares. Para uma base ortonormal, eu já mostrei para vocês, a gente já discutiu isso, que se eu tenho um vetor com coordenadas x1, y1, z1, o módulo desse vetor é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Teorema de Pitágoras 2 vezes no espaço. Na verdade, como é que você demonstra isso? Só para vocês se recordarem. Suponha que a base é ortonormal, IJK, 3 vetores de módulo 1 no espaço. Eu pego o vetor U, pego as suas coordenadas, projeto nos eixos, fica um paralelepípedo e o U fica na diagonal. E eu quero calcular o comprimento da diagonal a partir dos lados. E isso é Teorema de Pitágoras aplicado uma vez na base e uma vez na vertical. É uma coisa que se faz bem simplesmente. Por conta disso, eu vou fazer a mesma conta no V. V eu vou colocar que é x2, y2, z2. Vou fazer a mesma conta. E U menos V, se eu estou em coordenadas, U menos V é x1 menos y1, x2 menos y2, x3 menos y3. Agora eu vou jogar tudo isso na lei dos cossenos. Vai ficar uma fórmula enorme, corta metade e fica a expressão que chama a minha atenção. Módulo de U menos V ao quadrado. Bom, o módulo de U menos V é uma raiz quadrada. Se ele está ao quadrado, eu não preciso pôr a raiz. Então eu vou pôr tudo ao quadrado já. Soma de quadrados. Mas quadrados das coordenadas de U menos V, que são essas diferenças. Então eu tenho 3 quadrados de diferenças. x1 menos x2, mais y1 menos y2, mais z1 menos z2 ao quadrado. Isso é o módulo de U menos V ao quadrado, que é o lado desse triângulo aqui. Que é esse lado de triângulo, é o módulo desse vetor. A norma desse vetor. São sinônimos as palavras módulo e norma. Muito bem. Igual. Agora, módulo de U ao quadrado.
Módulo de U é essa raiz quadrada. Ao quadrado eu tiro a raiz e ponho os coeficientes ao quadrado. Módulo de V ao quadrado. Menos duas vezes. Vou deixar o módulo de U, o módulo de V indicado por um pouquinho aqui. Sim, eu sei que são as raízes quadradas, mas deixa indicado um pouquinho. Olha para aquela maçaroca que sobrou do lado esquerdo. Imagina que você levou aquelas diferenças ao quadrado. Lembra que aqui tem um igual. Aqui não vai aparecer x1 quadrado? Aqui não tem x1 quadrado? Cancela. Aqui não vai aparecer y1 quadrado? Cancela. z1 quadrado? Cancela. Vai aparecer um x2 quadrado? Cancela. y2 quadrado? Cancela. z2 quadrado? Cancela. Vocês perceberam que cancelaram 6 termos? 6 termos do lado de cá com os 6 termos do lado de lá. Total de 12 termos foram cancelados. O que sobrou do lado esquerdo? Menos duas vezes, o duplo produto com sinal de menos. Menos duas vezes x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. E isso é igual, módulo de U, menos duas vezes, módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Ou ainda, fale. Sim. Aqui eu pus certo, não é só ali que está errado. Aqui do lado direito está certo, do lado esquerdo que eu pus errado. Obrigado. Sim, você tem toda a razão. Obrigado, hein? Aqui é x1 U menos V. É x1 menos x2, y1 menos y2, estava tudo errado, né? E z1 menos z2. Eu já comentei isso com vocês, às vezes eu escrevo errado, penso errado, falo uma terceira coisa, está tudo errado. Vocês corrijam e o mais rapidamente possível. Fica um pouco sacanagem, vocês veem que está errado, né? Ficam dando risadinha, falando assim, deixa errado, daqui a pouco ele vai se confundir completamente, né? A maior maldade de vocês, né? Você vê que o cara está errando na outra, fala, não avisa não. Daqui a pouco ele vai perceber que as coisas não estão dando certo e vai ficar ali completamente perdido, tentando achar onde é que está o erro, né? E vocês veem de onde é que está o erro, daí se divertindo. Muita maldade, viu? Vocês perceberam por que eu falei que multiplicar as coordenadas é uma coisa que vale a pena dar um destaque? Você tem dois vetores. Se você está em coordenadas, é fácil calcular o módulo de um, o módulo do outro. Faz essa conta aqui, que é multiplicar as coordenadas desse jeito. Passa dividindo que você tem o cosseno do ângulo entre eles e, portanto, tem o ângulo. O θ é o arquicosseno. Ou seja, essa conta que eu fiz é para mostrar para vocês que isso aqui não é gratuito. Que isso é relevante, pegar esses produtinhos das coordenadas. Tem várias coisas lógicas aqui por trás. Primeiro, dados, olha que bonito. O lado direito, eu posso falar antes de falar em coordenadas. Tenho dois vetores, tem módulo e tem cosseno do ângulo. Suponha que eu não esteja preocupado em calcular o módulo. O vetor existe e tem seu módulo, é o tamanho do lado AB. Nós já falamos isso na primeira aula. Como é que nós caracterizamos o vetor? São coisas que têm módulo, direção e sentido. Então, módulo a gente sabe o que é. Isso não depende de coordenada, isso depende.
Sabe o que eu percebo com isso? Se eu trocar de coordenadas, mudam, se eu trocar de base, mudam as coordenadas, mas isso vai dar o meu valor. Esse produtinho, ele independe da base. E ele é o produto escalar quando eu estou em coordenadas. Ele é muito legal também por causa do seguinte. Quando um vetor for nulo, quanto que dá isso aqui que está do lado esquerdo? Quando um dos vetores for nulo. Bom, se um vetor é nulo, as 3 coordenadas são nulas. Esse vetor entra com 0, 0, 0, dá 0. Então, ele está me dizendo que isso aqui dá 0. Se isso dá 0, eu posso atribuir o fato de ser 0 ao próprio vetor que dá 0, ótimo. Mas eu também posso atribuir ao que o cosseno deu 0. E eu posso pensar que vetores nulos são perpendiculares a qualquer vetor. Depende do que eu tomar como definição de perpendicular. Vetor nulo não forma ângulo. Mas como o produto escalar fica 0, e eu vou usar produto escalar para caracterizar perpendicularismo, pode eventualmente incluir no caso do perpendicular. Bom, isso depois a gente detalha. Resumindo tudo isso que eu acabei de falar. Então, agora eu espero que isso faça sentido para vocês. Definição. U e V vetores. Então agora eu vou conceituar o que é produto escalar. Poderia ter começado por aqui, sem ter feito essa conta. Mas acho que se eu tivesse pulado essa conta, o que vai estar nessa coluna não faria tanto sentido. Mas eu poderia começar por aqui. Logicamente, conceitualmente, esse poderia ser o início da conversa. Dados 2 vetores, o produto escalar de UV, de U e V, notação. Tem 2 notações clássicas. U ponto V, um pontinho destacado, igual o ponto de vezes, só que a gente escreve o ponto. Normalmente no vezes a gente não põe o ponto, né? A gente põe o pontinho. Outra notação clássica é colocar os vetores entre colchetes separados por vírgulas. Isso também é muito usado para indicar produto escalar. O produto escalar é o número real. Então, isso é importante. Eu pego 2 vetores. Eu faço um produto entre eles, chamo de produto escalar, e o resultado é um número real. Depois eu vou ensinar a fazer produto vetorial. Você vai pegar 2 vetores, vai fazer um produto entre eles e vai resultar um vetor. Mas aqui está resultando um número real. Então, o que é o produto escalar? 0 se os vetores forem nulos. Porque se o vetor for nulo é um caso à parte. Se um dos vetores for nulo, eu não consigo fazer triângulo. Então não é por causa dessa discussão. Eu anulo, digo que o produto escalar é 0 se o vetor for nulo. E ele é igual, é o número real, módulo de U, módulo de V, cosseno θ, se os vetores são diferentes de 0. Então, estou interessadíssimo nesse número, módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Numa base ortonormal, vale produto escalar UV é x1, deixa eu não errar agora, hein? Vou escrever direito, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Hobbes,
cosseno do ângulo entre os dois vetores é igual produto escalar dividido pelo módulo de U, módulo de V. Esta é uma fórmula que aparece em todos os livros, que é uma fórmula importante. Você tem UV, que é igual a isso. Isso é o produto escalar. Então eu passo o módulo de U, passo o módulo de V dividindo, e eu tenho o cosseno do ângulo. Então é o jeito rápido de calcular ângulo de dois vetores. Veja, se olha para esses dois vetores no espaço. 3, 8, menos 6, menos 2, 1, 1 terço. Não sei se alguém já enxergou os dois vetores e já sabe dizer qual é a posição relativa entre eles. Eu não sei. Mas eu consigo calcular o ângulo entre eles. Como é que eu calculo o ângulo entre eles? Eu uso aquela fórmula. Tenho que calcular o produto escalar, o módulo de um e do outro. O produto escalar é o mais simples, porque o produto escalar é só multiplicar as coordenadas. Então vamos começar pelo produto escalar. 3 com menos 2, mais 8 com 1, mais menos 6 com 1 terço. Menos 6 mais 8 menos 2. 0. Que legal. O que eu acabei de concluir? Que eles são paralelos? Perpendiculares. Olha só, eu não enxerguei, olhando para aquelas coordenadas, eu não estava vendo nada. Falei, vou tentar calcular o cosseno, calcular o ângulo entre eles para ver se eu enxergo um pouquinho melhor a posição entre eles. Nem continuei a conta. O escalar deu 0. O escalar deu 0, o cosseno do ângulo é 0, o ângulo é 90 graus, π sobre 2. Pronto. Então, isso implica cosseno de θ igual a 0, que implica θ igual a π sobre 2, que implica U perpendicular a V. Vai aparecer com muita frequência a seguinte redação. O que dá o produto escalar de um vetor por ele próprio? Bom, se eu ponho o mesmo vetor aqui, as próprias coordenadas dele multiplicadas entre si. Então, dá x1, x1, y1, y1, z1, z1. Quadrado de x1, quadrado de y1, quadrado de z1. Soma dos quadrados das coordenadas. O módulo não é a raiz quadrada da soma dos quadrados? Aqui apareceu a soma dos quadrados. Então é o módulo ao quadrado. Claro que também posso escrever que o módulo é a raiz quadrada do produto escalar.
Estamos juntos? Se essa conta não tivesse dado zero, até onde eu iria? O que eu faria em seguida para calcular o ângulo entre os vetores? Bom, tinha que calcular os módulos e jogar naquela forma. Claro que, em geral, eu vou obter o cosseno do ângulo só em exercícios simples, na vida escolar básica, né? Quando você está no maternal e vai fazer um exercício de trigonometria, o cosseno do ângulo, não tem trigonometria no maternal, o cosseno do ângulo dá menos meio e você conclui que o ângulo é 2π sobre 3, mas isso só em situações muito particulares. Em geral, você vai obter um número que não é um número razoável, mas para efeitos da vida adulta, se você sabe o cosseno do ângulo, você sabe tudo o que você precisa. Você sabe o ângulo, e sabe o seno, sabe a tangente, com o grau de precisão que você quiser, usando qualquer equipamento de que todos nós dispomos um monte. Nesta sala, nesse instante, todos vocês têm um equipamento em mãos que calcularia o ângulo a partir do cosseno do jeito que você quisesse, né? Então, são exercícios típicos, calcular ângulo de vetores, fazendo a conta e usando as coordenadas, né? Então, um exemplo 2 aqui. Se o meu vetor inicial fosse 1, 1, 1 e o outro vetor fosse 2, 0, menos 1. Aí, que contas que eu teria que fazer para calcular o ângulo entre os vetores? Módulo de U, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Raiz de 3. Módulo de V, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Raiz de 5. Produto escalar U por V. 1 por 2, mais 1 por 0, mais 1 por menos 1. Dá 2 mais 0 menos 1 dá 1. E, portanto, o cosseno de θ, que é o produto escalar, os módulos, seria 1 sobre raiz de 3, raiz de 5, igual a raiz de 15 sobre 15. E θ, arco e cosseno. Alguma dúvida, turma? Antes de continuar, deixa eu só fazer uma observação de caráter histórico. Vocês já pensaram por que se racionaliza denominadores? É uma coisa tão automática, né? A gente aprende na escola e passa a fazer isso a vida inteira. Aí tem uma coisa assim do tipo, eu não quero a raiz quadrada no denominador, mas eu aceito a raiz quadrada no numerador. Caramba, o que eu ganhei com isso? A raiz quadrada é mais difícil de calcular, é verdade. Mas eu não gosto quando ela está no denominador, mas gosto quando ela está no numerador. Por quê? Que diferença faz? Então, a razão é histórica. Se eu pedisse para vocês hoje calcularem quem é esse ângulo, vocês vão ter que calcular a raiz de 15 sobre 15 ou 1 sobre raiz de 15, e vocês não iam fazer essa conta. Vocês teriam um equipamento fazendo a conta para vocês com a precisão que vocês quisessem. Não, tanto faz. Mas se você pensar que isso tem a ver com alguns séculos atrás, é lá que está a origem da racionalização. Imagina o desenvolvimento que teve na astronomia, com a revolução científica, grandes navegações. Imagina uma pessoa embarcada numa caravela no oceano para fazer a localização da posição daquela caravela, com técnicas que eram era o último avanço da ciência, né? Os instrumentos de medir latitude e longitude embarcados num barco. Isso foi complexo para ser descoberto. Era muito fácil descobrir a latitude
porque o Sol passa pelo Equador, mais ou menos. Longitude era muito complexo o cálculo. Bom, daí desenvolvem astrolábio, relógios de precisão, um monte de equipamentos, medir declinação de estrela, embarcado numa caravela, à noite vai calcular onde é que está aquela caravela. E um monte de contas a serem feitas. Aí fazia muita diferença, racionalizar ou não. Se você vai fazer a divisão, raiz de 2 sobre 2, ou 2 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, é muito mais fácil fazer a primeira. Essa daqui, raiz de 2, 1,71. Raiz de 2 sobre 2 raiz de 1,71 dividido por 2, 0,705. Você faz de cabeça. Tá, e 1 dividido por 1,41. Não, eu não sei fazer de cabeça. Essa é muito mais fácil de fazer do que essa, quando você não tem instrumentos. Por isso que se desenvolveu um monte de técnicas de racionalização, que hoje não teriam mais tanta relevância. Hoje é bem menor a relevância que isso tem. Outra coisa que a gente faz com produto escalar. Projeção de um vetor numa direção dada. Isto é um problema relevante em si. Você tem um vetor no espaço, pensa que é uma força, você tem uma direção, uma reta, e você quer saber qual é a componente daquela força naquela direção. Uma coisa que vocês vão ter técnicas para estudar isso, vocês já estudaram parcialmente, né, no ensino médio, e no curso de vocês vão aprofundar isso um monte. Como é que você calcula o trabalho realizado por uma força ao longo de um movimento? Vocês fizeram no ensino médio casos muito particulares, movimento em linha reta, força mantendo o ângulo constante, mas vocês vão aprender técnicas para fazer isso em qualquer situação. Então você tem uma trajetória, o movimento, que é uma curva no espaço, fazendo todo um emaranhado no espaço. Uma força atuando nessa curva, nessa trajetória. E você quer saber o trabalho realizado. O trabalho realizado depende da componente tangencial da força. Forças normais não realizam trabalho. Quem realiza trabalho ao longo de um movimento é a componente tangencial. A força normal realiza outro tipo de medida física. Aí você vai ter a seguinte situação, que é cotidiana, tem técnica para isso. Você tem uma trajetória, você vai calcular a reta tangente, você tem a força, e você quer saber qual é a componente tangencial da força. Qual é a componente daquele vetor na direção daquela reta tangente. Isso é o ponto de início do estudo de trabalho realizado num contexto geral. Então, isso é super importante, projetar um vetor numa direção. Então, imagina que eu tenho V o vetor. Preciso ter uma reta, uma de U. Eu quero projetar o vetor U sobre uma reta. Para ter uma direção, eu tenho que ter uma reta. Se eu tivesse coordenadas, ter um vetor, ter as coordenadas é normal. A gente já está se acostumando com a ideia de que é uma coisa boa. Para eu te dar uma reta, para eu te descrever uma reta, qual que seriam técnicas de tudo que você já sabe? O que eu tenho que te dar para te dar uma direção? Direção, eu estou falando uma reta aqui, mas é mais do que uma reta, né? É uma reta no sentido livre, né? Direção, sei lá, direção leste-oeste. A reta não precisa estar passando exatamente aqui, porque o vetor também é livre. Então, como é que eu te caracterizo uma direção? O que eu tenho que te dar? Um ponto. Eu não identifiquei quem que falou isso. Oi. Isso, como é que é seu nome?
Diana. Exatamente, Diana. Se eu te dou um ponto e um vetor, eu caracterizo a reta mesmo. Inclusive exatamente onde ela passa. Sua resposta é super precisa. Se eu só estiver interessado na direção e não exatamente na reta, eu posso abrir mão de das duas coisas que você falou, o ponto, e ficar só com o vetor. Para dar uma reta, eu tenho que dar um vetor, certo? Então, tem um segundo vetor que aparece de forma natural. Tem o vetor U, que eu quero decompor, que eu quero projetar, e tem algo que é muito natural, ter um segundo vetor, que é o vetor da reta, da direção. Ok? Muito bem. Antes de continuar, vou fazer um desenho simplificado. Faz de conta que essa é a reta. O vetor, como o vetor é uma coisa livre, eu coloquei o vetor aqui aplicado a partir de um ponto da reta. Tem uma coisa muito natural aqui, não é? Eu quero projetar esse vetor nessa reta. Poxa, se esse ângulo aqui for θ, e esse segmento aqui é o módulo de U, eu tenho U e tenho U como vetor e o módulo de U. Está me dando uma vontade de fazer trigonometria básica aqui. Qual que é a componente desse vetor U na direção dessa reta? Quanto que mede este segmento? Chama o segmento de D. Quanto que mede D? Módulo de U cosseno θ. Poxa, módulo de U cosseno θ. Módulo de U cosseno θ. Isso tem a ver com produto escalar. O que era o produto escalar mesmo, de dois vetores? Podia fazer com as coordenadas? Ou era módulo de U, módulo de V, cosseno θ? Aqui está um pedaço, né, do produto escalar. Mas isso aí é o tamanho da projeção. Muitas vezes, por exemplo, no estudo de trabalho, eu quero saber se a força está atuando na direção do movimento ou contrariamente ao movimento. Vocês sabem que isso muda, né? Se eu tenho uma força e tenho um movimento, eu calculo o trabalho realizado. Se eu considerar a força oposta, o que acontece com o trabalho? Muda de sinal. Então, não é só o tamanho da força que eu quero saber se ela está apontando na direção do movimento ou não. E o segundo vetor não aparece aqui, né? Então, olha só, vou continuar na ideia da Diana. Olha que legal. Eu vou introduzir um vetor para dar a direção. Esse vetor, como o módulo dele não apareceu aqui, eu vou pegar um vetor de módulo 1. Vou pegar um versor dessa reta. Aí eu peguei a direção e um sentido, porque eu peguei vetor, mas de módulo 1. E faz sentido pegar o vetor, porque se eu projetar, eu comecei a pergunta, eu vou projetar o vetor numa direção, mas eu teria uma informação mais rica se ao invés de projetar o vetor na direção, eu projetar na direção e sentido, porque aí eu sei a relação entre as direções e o sentido, eu sei mais. Se eu só disser a projeção na direção sem dizer nada do sentido, eu estou dizendo um pouquinho menos. Então eu posso acrescentar que eu quero direção e sentido. Aí então eu introduzo V, versor da direção, da reta. Vê um versor da direção da reta. E aí eu vou projetar com sentido. Aí eu vou falar que a projeção do vetor U na direção do vetor V, direção e sentido do V, é U V. Lembre-se que módulo de V é 1.
Por que isso funciona assim? Porque isso aqui, o produto escalar, não é módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Módulo de V é 1. Então esse aqui já sumiu. Então eu fiquei com o módulo de U cosseno θ. Módulo de U cosseno θ, geometricamente, é isso. E ele vai ser mais se o ângulo for menor que 90 e vai ser menos se o ângulo for menor que 90. Automaticamente, o produto escalar já me diz até se os dois vetores estão apontando, se a projeção está indo na direção do V ou não. Isso tem aplicações que a gente vai fazer. Quer ver uma aplicação super linda? Como é que você calcula distância de um ponto a uma reta, de um ponto ao plano, de uma maneira simples? Você tem o vetor, você tem o ponto. Pega um vetor, projeta, a distância é isso aqui, né? Distância entre um ponto e um objeto é medida na perpendicular. Se você projeta, isso é perpendicular e você já tem uma maneira de ter a distância entre o ponto e a reta. A gente vai fazer exercícios sobre isso depois. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Esse negócio avança rápido, é bonito, né? Tem um monte de ideias bonitas por trás disso, né? É um ferramental super elegante. Legal? Isso aí, turma.